Oi, oi, gente! Esses dias estava eu assistindo alguns stories e o story de uma amiga minha me chamou a atenção. Ela tinha tirado print da postagem de um rapaz que ela segue e publicou ali, perguntando ali no Close Friends dela o que a gente achava sobre aquela situação. Era um guri, um rapaz, que queria casar, mas não tinha um tostão no bolso. E aí meio que ele colocou ali na legenda dos stories, dizendo que, não tenho dinheiro pra nada, mas vou casar mesmo assim porque Deus vai prover todas as coisas. E aí o questionamento dela era se esse rapaz estava de fato agindo baseado na fé, com prudência, ou se isso é irresponsabilidade. Aí eu e ela conversamos sobre aquilo, e vocês sabem que eu sempre trago essas vivências que eu tenho aqui. Gosto de trazer essas coisas pra gente conversar sobre esses temas que eu considero temas pertinentes. Então a gente vai conversar sobre isso hoje. Afinal de contas, quando é a hora certa pra casar? O que é prudência e o que é medo? Porque tem gente que também não casa, tá anos a fio namorando e não casa por puro medo. Não que a pessoa não tenha condições de casar, mas ela tem apenas medo de dar esse passo. Então, como a gente consegue distinguir o que é uma coisa e o que é outra? Como que a gente sabe a hora certa de casar? Quero só lembrar vocês que já tem um vídeo onde eu conto o meu testemunho pessoal sobre a questão do casamento e de como eu e o meu marido compramos o nosso apartamento. É um vídeo bem legal, eu coloco várias fotos lá de cada momento e conto como Deus encaminhou todas as coisas. Vou deixar aqui o link nos cards, não deixa de conferir o vídeo depois. Primeiro de tudo, a gente precisa deixar claro que casamento é algo bom, é algo positivo, é algo que Deus deixou para os seus filhos, não somente os seus filhos, mas para toda a humanidade desfrutar. A gente vê lá em Gênesis, Deus dando a ordem de que o homem deixará a casa do seu pai e da sua mãe e se unirá à sua mulher e serão ambos uma só carne. Então a gente parte do princípio de que casamento é algo bom e que quando um casal começa a namorar, principalmente quando estamos falando de um casal cristão, eles precisam começar a namorar já pensando no casamento. Não é assim, vamos namorar independentemente, daqui 10 anos a gente casa. Não. Por mais que o casal não tenha condições de casar ali dentro de 1, 2 anos, precisa ter uma preparação, uma predisposição desse casamento ser realizado. Não deve ser algo assim banal. O namoro do cristão é o namoro que visa o casamento. Tudo bem que talvez ali durante o namoro vocês vão perceber que uma coisa ou outra não se encaixa, que vocês não devem seguir com o casamento, e aí o namoro deve ser encerrado imediatamente, assim que isso é percebido. E daí justamente a importância de se ter um namoro santo, porque aí fica mais fácil identificar as coisas sem aquela paixão avassaladora junto ali pra estragar a nossa percepção. E tem conteúdo aqui também já, onde eu dou uma pincelada sobre esse assunto, é quando eu falo sobre a escolha do homem que eu escolhi pra casar, vou deixar aqui nos cards também. E aí o que a gente faz quando a gente tem certeza que quer casar com aquela pessoa, já tá tudo super claro, os propósitos estão alinhados, Deus está no negócio, mas não se tem dinheiro para casar. O que fazer numa situação dessa? Será que o nosso colega ali do começo do vídeo tava certo em pensar, vou casar assim sem ter dinheiro para nada e Deus proverá? Ou será que a gente tem que ter um pouco mais de prudência? Quem tá acostumado já a assistir os meus vídeos sabe também que eu sempre trago algum embasamento bíblico, embasamento científico, embasamento histórico, outras fontes para justificar aquilo que eu falo. Sobre esse assunto, eu vou falar algumas verdades, doa a quem doer. Então esteja preparada para ouvir as coisas que eu vou falar. Lá no caso do meu testemunho, se vocês virem o vídeo depois, vocês vão perceber que eu falo que nós tínhamos condições para manter uma casa, mas nós não tínhamos condições de fazer uma festa de casamento e nem condições de comprar uma casa, de ter um canto nosso ali pra morar, mas nós tínhamos condições de manter uma casa. Aí surgiu a oportunidade de compra do apartamento e nós pensamos, ou a gente compra o apartamento ou a gente faz uma festa de casamento e vamos morar com a minha sogra. Nós optamos por comprar o apartamento, e termos ali o nosso canto pra morar. Isso é, cada um sabe de si, cada um faz o que acha melhor. Esse foi o nosso caso. Mas eu vou ler pra vocês aqui uma coisa que tá escrito lá em Lucas, capítulo 14, versículo 28. Presta atenção. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro para calcular as despesas, para ver se tem como acabar? Para que não aconteça que, depois de haver posto os alicerces e não a podendo acabar, todos a que virem comecem a escarnecer dele, dizendo: este homem começou a edificar e não pôde acabar.
Jesus usa aqui uma metáfora da construção de uma torre, né, de um homem que começa a construir uma torre, mas ele não calcula o que vai ser preciso para finalizar essa torre. Então ele começa com o que ele tem ali na hora, mas chega ali metade da construção, não tem mais como finalizar. E aí as pessoas vão olhar para aquilo e vão dizer, nossa, o cara começou a construir uma torre, mas não tinha dinheiro para terminar, e olha só que responsabilidade. Então Jesus usa essa metáfora para nos ensinar que quando a gente quer fazer alguma coisa, quando a gente vai começar um projeto, independente de qual seja ele, a gente precisa ter uma estratégia, a gente precisa ter prudência. E isso se aplica perfeitamente ao casamento. Antes da gente decidir casar, a gente precisa traçar um plano estratégico, a gente precisa saber como que a gente vai fazer as coisas. Nós vamos fazer uma festa de casamento? Vamos. Com que dinheiro? Fazendo a festa de casamento, nós vamos conseguir comprar uma casa? Ou alugar uma casa, um apartamento? O que vai se encaixar melhor aqui na nossa situação? Ah, mas nós preferimos ficar morando com os meus pais, um exemplo, né? Vamos morar com os nossos pais e vamos fazer a festa de casamento porque é o nosso sonho. Ok, lidem com as consequências disso. Ah, nós não vamos fazer festa de casamento, nós vamos comprar um apartamento, mas depois nós não vamos ter como se manter. E aí? A gente tem um problema aqui. Casamento não é só sobre estar apaixonado e sobre Deus estar no negócio. Gente, não é só isso. A gente precisa se planejar. Obviamente que se Deus está no negócio, as coisas vão fluir, as coisas vão se desenrolar muito melhores, mas tem perrengues que a gente não precisava passar se a gente tivesse seguido a palavra, se a gente tivesse tido prudência. Muitos casais se casam endividados e uma dessas dívidas, grande parte delas, é por causa da festa de casamento. Tá? Então aqui já fica o meu conselho, se tu vai fazer uma festa de casamento, paga essa festa de casamento antes do casamento. Então já faz ali as parcelas e tudo mais antes de casar pra vocês não levarem essa dívida junto com vocês pra dentro do casamento. Porque, gente, um casamento tem muitas dívidas. Já vai ter muita coisa pra vocês pagarem, então quanto menos tiver melhor. Tentem já pagar essas dívidas todas antes de se casar pra não ter que ficar ali com mais parcela de um monte de coisa pra atrapalhar vocês. É claro que nem sempre vocês vão conseguir casar tendo uma vida financeira perfeita, e eu nem aconselho que faça isso. Se a gente esperar tá tudo 100% alinhado, a gente não casa nunca, a gente não tem filho nunca, porque nunca vai estar 100% redondinho, 100% perfeito. A gente sempre vai achar que dá pra fazer uma coisinha a mais. Achei que tinha parado de gravar, mas não parou. Então não precisa estar perfeito, mas tem que ter um mínimo planejado, porque, gente, vocês sabiam que problemas financeiros é o maior motivo de divórcio no mundo. As pessoas no mundo todo se divorciam mais por causa de dinheiro do que por causa de traição, por exemplo, por causa de adultério. Só pra vocês terem noção. Então, todo cuidado é pouco e sim, a gente precisa ter planejamento quando a gente vai casar, planejamento financeiro. Então, quando a gente se planeja, gente, evita desgastes desnecessários. Planejamento ajuda também a gente a tomar decisões conscientes. Porque outra coisa, muitas vezes a galera que tá na igreja sente aquela pressão pra casar, né? A gente sabe que o crente, o ideal é não ficar namorando por muitos anos, porque a carne é fraca, então a gente precisa reduzir esse tempo ao máximo pra que a gente consiga ter um namoro santo e casar sem pecar. Mas muitas vezes essa pressão, ao invés de ajudar, ela prejudica a gente, porque a gente fica naquela pressão de casar, preciso casar, e às vezes casa assim, ó, de qualquer jeito. E quando a gente tem planejamento, a gente diminui as chances disso acontecer também. O planejamento evita que o casal fique dependendo de terceiros, porque, gente, é muito ruim a gente casar e ficar dependendo da mãe, do pai, do sogro, da sogra, financeiramente. Não quer dizer que no começo eles não possam ajudar. Nós mesmos tivemos ajuda, tá, gente? A gente teve ajuda no nosso primeiro ano de casado, porque teve coisas que não estavam 100% alinhadas, viu, que eu falei pra vocês, e aí nós acabamos pagando por causa disso, então nós tivemos ajuda, graças a Deus, glória a Deus pela vida da minha mãe, dos meus sogros que conseguiram nos ajudar. Feliz o casal que tem essa ajuda, mas o ideal é que não precise, o ideal é que o casal consiga bancar tudo que precisa bancar sem precisar de ajuda de terceiros. E, gente, nós precisamos entender uma coisa, a fé verdadeira não significa agir de modo imprudente, esperando que Deus resolva tudo. A Bíblia nos ensina a confiar em Deus, mas também nos chama a sermos bons administradores dos recursos que Deus nos dá. Fé não é ausência de planejamento, muito pelo contrário. A Bíblia nos dá vários exemplos de pessoas que confiaram em Deus, mas também se planejaram o futuro. E um dos exemplos que eu mais gosto, que é uma das histórias mais maravilhosas da Bíblia pra mim, é José do Egito. Deus revelou para José que viriam anos de escassez, que viriam ali 7 anos de vacas gordas e 7 de vacas magras, representando a fartura e também a escassez.
E o que José fez? Cruzou os braços e ficou esperando Deus resolver tudo? Não, ele se preparou para esses anos de escassez que viriam sobre o Egito. Ele armazenou grãos durante 7 anos e por causa da prudência de José, ninguém no Egito passou fome. As pessoas da vizinhança do Egito iam até o Egito buscar comida porque José tinha sido prudente. Outro exemplo, Neemias. Ele confiava que Deus restauraria os muros de Jerusalém, mas ele não ficou esperando que os muros se reconstruiriam sozinhos. Ele planejou, pediu recursos ao rei e organizou a reconstrução. Essa história está lá em Neemias 2. Prudência é tomar decisões sábias, avaliando os desafios e se preparando para enfrentá-los. Isso não é falta de fé. Falta de fé é quando o medo nos paralisa, nos faz não agir, mesmo quando a gente tem condições. Então, tá vendo a diferença? Se a pessoa diz assim, ó, só vou casar quando eu for rico, ou só vou casar quando eu tiver 50 mil reais investido em, sei lá, qualquer coisa. Só vou casar quando eu tiver uma casa própria, porque a maior parte das pessoas não casam tendo casa própria. Elas alugam, enfim, dão seus pulos. Mas se a pessoa coloca vários empecilhos, já tem um salário bom, já consegue casar, mas fica dando desculpa, isso é falta de fé. Mas se a pessoa diz, quero casar, mas no momento a gente não tem dinheiro pra se sustentar, a gente não tem um salário que sustente nós dois, tô endividado, não tenho perspectiva atual de sair desse cenário, acho melhor esperar um pouco mais. Isso é ter prudência, é ter sabedoria. A fé, gente, vai entrar nesse processo quando a gente confia que Deus vai abrir as portas e vai nos capacitar. Ele vai nos dar as ferramentas necessárias para trabalhar, para crescer e para prosperar. A fé entra quando a gente busca a direção de Deus e seguimos os princípios bíblicos com responsabilidade. E a fé entra também quando a gente entende que Deus vai nos capacitar para a vida 2, na hora certa. E outra coisa, gente, que aqui talvez eu vou falar alguma coisa que uma outra pessoa pode não gostar. Eu sei que principalmente nós mulheres temos aquela fantasia do casamento, né, do festão de casamento. Eu particularmente nunca tive essa vontade de casar e fazer A vontade de casar eu tinha, mas eu não tinha vontade de fazer assim um festão e algo do tipo. Eu sonhava muito mais com a minha casa, que hoje é meu apartamento, do que com outra coisa. Eu tinha muita vontade de ter o meu cantinho. Isso eu sempre pensei e sonhei muito, mas eu não sonhava muito com festa de casamento. Mas eu entendo que muitas mulheres sonham e eu entendo que Deus sim pode proporcionar isso. Mas pensa comigo, muitas vezes o casal tá ali namorando já há alguns anos, eles têm condições de pagar um aluguel, eles têm condições de se manter, eles têm um salário ali que eles conseguem tranquilamente viver o casamento, pagar um aluguel tranquilo, conseguem casar, mas não querem fazer isso porque não tem condições de pagar uma festa de casamento. Às vezes não tem um pai e uma mãe que ajude, que vá bancar essa festa, realmente é só os dois, não tem como fazer, e aí eles ficam postergando esse casamento por causa de uma festa. Aqui, eu acho que isso tá errado, gente. Por mais que, eu sonho com isso, eu quero muito fazer isso, vou fazer de qualquer jeito, vou me empenhar, vou pegar um financiamento, já vi gente fazendo isso, pegar um financiamento pra fazer uma festa de casamento. Cara, será que precisa? Será que isso é o certo? Entrar num casamento já com uma dívida gigante de uma festa? Ou ficar esperando mais não sei quantos anos pra casar por causa de uma festa? Às vezes a oração tem que ser, não para que Deus faça aquilo que eu tenho tanta vontade, né? Aquele meu desejo de fazer uma festa de casamento, mas para que Deus mude o meu coração, para que eu olhe para essa festa e já não me faça tanto a cabeça, sabe? Para que, acho que não precisa. Então muitas vezes a gente tem que orar, não para Deus fazer a nossa vontade, mas para que Deus mude o nosso coração. Porque já pensou se Deus não quer te dar um festão de casamento? E aí, vai deixar de casar por causa disso? Não fique anos e anos e anos esperando só pra poder fazer uma festa. Mais uma vez, não sou contra a gente ter fé e acreditar. Gente, quem sou eu pra fazer isso? Muito pelo contrário, eu acredito em muito que Deus faz essas coisas. Basta vocês darem uma olhadinha aí pelos vídeos que eu tenho contando testemunhos. Eu acho que tem uns 3, 4 vídeos que eu conto testemunhos de coisas que Deus já fez na minha vida, inclusive coisas materiais. Então eu não sou a pessoa que desacredita, eu acredito e acredito muito. Mas tem coisas que a gente precisa reavaliar se realmente vale a pena, se realmente é necessário. Porque eu lembro que quando eu comecei a namorar com o Léo, meu marido, eu pensava em festa de casamento. Não, como eu falei pra vocês, não sonhava assim, um festão, mas eu queria fazer uma festa de casamento. Só que quando eu comecei a avaliar e vi que, olha, acho que não vai rolar, ou a gente vai comprar um apartamento, ou a gente vai fazer um festão, eu percebi que, cara, vale muito mais a pena eu ter o meu canto do que fazer uma festa. E aquilo bastou pra mim. Deus tranquilizou meu coração quanto a isso. E hoje eu não sinto a menor falta. Eu realmente olho pra trás e eu não me arrependo nem por um minuto de ter tomado essa decisão. E é por isso que eu tô te aconselhando dessa forma. Então, gente, cuidado.
Da mesma forma que a gente não tem que ser imprudente e casar assim de qualquer jeito, a gente também não tem que ficar enrolando até ter tudo as mil maravilhas, porque senão a gente não casa nunca. E sim, Deus faz milagre, Deus realiza sonhos, mas tem problemas que poderiam sim ser evitados se a gente tivesse um pouquinho mais de sabedoria, se a gente olhasse um pouquinho mais para o que Deus diz na palavra dele. Porque, gente, não é à toa que a Bíblia fala que a palavra de Deus é lâmpada para os nossos pés e luz para o nosso caminho. Na Bíblia a gente vai encontrar todas as respostas que a gente precisa para viver uma vida boa diante de Deus. Quando eu digo uma vida boa, não tô dizendo que vai ser uma vida sem problemas, um casamento sem problemas, mas existe sim coisas que a gente pode evitar. Existem sim coisas que a gente passa, problemas que a gente vive porque a gente não teve sabedoria. Pra gente finalizando aqui, eu concluo dizendo que o objetivo de um casal de namorados tem que ser o casamento. Se há condições mínimas e ambos estão dispostos a crescer juntos, não tem motivo para ficar adiando. Mas se a situação atual de vocês tornaria o casamento uma carga extremamente difícil, então esperar um pouquinho mais pode ser a decisão mais sábia. Não se trata de esperar o momento perfeito, mas de agir com responsabilidade para evitar problemas evitáveis. Mas e aí? Tu acha que existe um momento certo para casar? Tu ainda não casou? Como que vocês estão se preparando? Conta pra mim aqui nos comentários. Eu espero que esse vídeo tenha te ajudado de alguma forma. Não esquece de ver os vídeos que eu comentei aqui no canal. Faz aí uma maratona dos vídeos de testemunho. Eu vou, inclusive, eu acho que criar uma playlist aqui já dos vídeos de testemunho. Então, provavelmente, quando esse vídeo sair, essa playlist já vai estar prontinha para facilitar aí a vida de vocês. Não esquece de se inscrever no canal, caso tu ainda não seja inscrita, ativar o sininho de notificações para não perder nenhuma novidade e deixa o teu like, por favor, esse like ajuda demais. Um beijinho, fiquem com Deus!